Gente, estou aqui muito feliz hoje com a tia Lurdinha. A tia Lurdinha é, assim, uma peça importante na nossa família. Ela já está aí na altura dos seus 80 e poucos anos, né, tia? 81. 81, ela não tem vergonha de falar, hein? A tia Lurdinha, aquela tia, sabe? Aquela tia-mãe que ajudou a criar toda a família, que puxa todo mundo aqui para o lado dela. E é sempre uma alegria muito grande a gente estar com ela. E na inteligência emocional a gente fala muito de heranças emocionais, e eu chamei ela então para vir aqui para a Escola das Emoções conversar sobre isso, como eram os costumes antigos e como hoje, nesse conflito de geração, como que a gente pode alinhar para viver melhor em família. Então, tia, seja bem-vinda aqui na Escola das Emoções, né? Eu me inspiro muito nela. Minha tia foi vereadora por 8 mandatos. A mãe dela, minha avó, também foi vereadora numa época que mulher não falava nada, gente. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Tia, fala um pouquinho aí. Muito obrigada, minha filha, por essa oportunidade de poder dizer alguma coisa do meu passado que muito me orgulha. Eu sou uma pessoa que tenho 81 anos e tenho muito orgulho do meu passado. Mais orgulho eu tenho da família que criei. Porque, graças a Deus, todos criaram-se com muita compreensão, entendimento, união. Isso vem do legado já da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa de 8 irmãos e a família muito unida. E isso foi crescendo a família e a união continuou sendo assim, a mola mestra de tudo que acontecia entre a gente. E eu segui as orientações da minha mãe, por sinal, você como neta também conviveu muito comigo. O seu pai é uma pessoa assim, muito querida, muito carismática, uma pessoa muito responsável. É réplica do meu avô. Seu pai é um Antônio Pinheiro mais jovem. Então isso dá muito orgulho para a gente e uma segurança muito grande, porque nós sabemos que vamos, mas alguma coisa de bom vai ficar aqui para que vocês possam herdar. Olha aí que interessante, né? Uma das sessões da inteligência emocional é exatamente sobre as heranças emocionais que eu estava comentando com a senhora. E aí vem a constelação familiar, que é uma técnica onde a gente vai entendendo como que a gente herda não só a fisionomia, né, física, mas também comportamento, temperamento, e herdamos também a própria história de vida. Então eu convidei a tia Lurdinha para conversar com a gente, explicar como é que era o Ceará, o interior do Ceará, né, há 70 anos atrás. Vamos imaginar aí ela com 10 anos, vamos trazer um pouco dos costumes daquela época. A gente sabe que era outra sociedade, né, tia? Onde os pais falavam, os filhos, todo mundo obedecia, né, gente? É bem diferente de hoje. Hoje há o respeito, mas é diferente, né, tia? Antes a gente, olhar, a gente já sabia o que fazia. Hoje você fala, você explica, você conversa. Como é que a senhora enxerga esse conflito de gerações, Cláudia, por exemplo, a cidade que eu me criei, não é que eu nasci em Jaguaribe, mas eu me criei numa cidade por nome de Pereiro, que em setembro vai fazer 131 anos a cidade. Uau! Onde a minha mãe nasceu, onde o meu avô também criou a família. Então, era uma geração que não tem muita diferença. Se você for analisar as gerações, não tem muita diferença. Por quê? Hoje, as pessoas têm uma evolução totalmente diferente, ser inerente da raça humana. Então, eu era de uma personalidade igual da minha mãe. Eu tinha muito da minha mãe, e minha mãe era muito da minha avó. Então, a gente veio herdando, e, consequentemente, fomos passando para cada uma de vocês. E vocês cresceram com uma obediência, não sujigada, nem obediência obrigatória, mas com respeito. As famílias falam assim, porque antigamente os pais batiam no filho. Não batia. Determinadas famílias, às vezes, saiu um pouquinho da linha, mas não era isso. Não precisava brigar, bater. Só conversar. E uma coisa que muito aproxima os filhos é quando nós, na minha casa, na minha mãe, que era uma família grande, a gente sentava à mesa, todo mundo no mesmo horário para o almoço, todo mundo no mesmo horário para o jantar. E tinha uma especialidade muito grande na minha família. Meu avô tinha uma fazenda muito grande e ele tinha várias pessoas que trabalhavam naquela fazenda. E faziam refeição na casa do meu avô. E meu avô fazia questão que a gente sentasse à mesa junto com todos os trabalhadores. E se engrandecia cada vez mais a vontade da gente estar perto de todo mundo, sabe? E às vezes a gente falava assim, papai já chegou. Papai, que era meu avô que me criou. Papai já chegou. Todo mundo ia para
sobremesa normalmente você precisa estar chamando. Hoje eu fico, vem. Mas então a gente era muito voluntário, aquele apego voluntário, não era nada obrigatório. E o meu avô nunca brigou com um dos filhos. Eu não lembro que ele tenha dado alguma coisa assim agressiva. E minha mãe nos criou com muita rigidez, com muita aproximação dela, porque ela ficou viúva e nós éramos bem pequenininhos. Seu pai tinha 9 meses e eu tinha 1 ano e 9 meses e minha irmã 3 anos. Então, naquela época era muito difícil criar filhos eu acho nessa situação. Interessante pegar esse ponto aí, né? Porque uma das coisas que eu falo para todos os coaches lá, todos os alunos da Escola das Emoções, é procurar identificar a história de família, né? Qual é a história da sua família? Porque muito dessa história está dentro de nós. E ontem, quando a gente conversávamos, né, meu pai falava assim, eu nunca te bati. Ah, não, mas o senhor brigou comigo. E meu pai brigou comigo, gente, eu tenho 48 anos, hein? Meu pai brigou comigo uma vez e ele brigou falando alto. Então, não é brigar, né, tia? E esse traço, acho muito legal esse traço que a tia tá contando aqui, porque ela é assim, aquela pessoa aglutinadora. Meu pai também, ele gosta de estar com gente, ele gosta que a família se reúne. Ontem estava todo mundo lá no recanto do Dedé, né? Os netos, as filhas, e a felicidade dele, né? A alegria de estar reunido. E a tia é assim, eu sou assim, o Matheus é assim, né? Então são várias gerações aí que tá com essa alegria de compartilhar, né, tia? De juntar o povo, a gente tem as confusões que qualquer família tem, tá, gente? Mas não é nada assim extraordinário, né, tia? A gente pode falar que em linhas gerais, assim, em termos de convívio, todo mundo agregou isso que eles têm, de trazer. E a avó Laura era assim, tia? A minha mãe era como se fosse a mola mestra da família. Inclusive, o meu avô, tudo que ele ia fazer, ele falava assim, vamos falar com Laura. Porque mamãe, além de ser aglutinadora, além de ser querida, ela era uma pessoa muito expansiva, ela se doava muito para todo mundo. Além de tudo isso, ela tinha uma qualidade administrativa dela. A mamãe era uma administradora por natureza. Se fosse hoje, diria que ela era uma rábula na época, né? Mamãe era uma pessoa muito alegre, gostava de festa. A festa de vocês puxaram para ela. Gostava muito de festa, era uma pessoa habilidosa, gostava de costurar. Ela era muito habilidosa. Ela só tinha uma coisa que ela abominava, era o fogão. Ela nunca gostou, porque todas as mães falavam, minha mãe fazia bolo, minha mãe não fazia. A minha mãe, muito cedo, eu com 7, 10 anos já fazia bolo, eu gostava da cozinha, porque eu me espelhava na minha avó. Minha avó era muito de cozinha. Aí a mamãe dizia assim, não, manda a Lourdinha fazer, eu bem pequenininha, tudo. Então, e fazia? Eu fazia. Eu gostava de fazer a comida, mas não gostava de lavar a louça. E até hoje eu não gosto. E eu sou assim, eu não gosto de fazer nada na cozinha, mas eu lavo uma louça que é uma beleza. E assim você vê as próprias pessoas criadas tudo junto, né? A Wanda já era aquela pessoa que gostava de fazer tudo. Na cozinha, gostava de arrumar muita casa, tudo. A nossa casa na fazenda era muito grande, ela gostava de ver tudo brilhando. E a mamãe, então, eu falava sempre assim, mamãe se escora da gente. Aí a mamãe dizia, não, eu estou na máquina, estou costurando. Então, é assim, eu acho que cada um traz um pouco da sua família, da sua essência. De mamãe, então, era uma pessoa muito além da época dela. Minha mãe, em 1958, mamãe foi eleita vereadora em Pereira. Vamos fazer uma pausa aí, porque eu quero compartilhar aqui. 1958, gente, mulher não podia mal sair de casa, né, tia? Nem trabalhava. E a minha avó, né, mãe da tia Lourdinha, mãe do meu pai, da tia Wanda, ela ficou viúva muito cedo. Meu pai tinha 9 meses quando ela ficou viúva. E um traço que a tia estava me contando é dessa força interior do feminino, né? A mulher era muito decidida, a mulher tinha opinião e ela conquistava o espaço dela. Então, 1958, a minha avó vereadora, que cidade foi? Pereiro, interior do Ceará. Né? E depois, anos depois, né? A tia vem aqui para Roraima e a tia se elege vereadora e também conquista aí 8 mandatos consecutivos, 7 mandatos consecutivos. 30 anos de mandato.
30 anos de mandato de vereadora e deixou um legado, né? Então fala aí um pouquinho, o que é ser vereadora em 1958, enquanto a mulher não podia fazer nada? Na época, só existiam 2 partidos, né? E não tinha, a mulher votava se quisesse, não era obrigada. Já podia votar, mas não tinha obrigação de votar. E mamãe, ela discutia muito sobre isso, ela achava que a mulher tinha que participar. Como a mulher era mãe, esposa, dona de casa, tinha obrigação de fazer tudo, ela tinha a obrigação de votar, ela tinha que ser uma pessoa administrativa, ela tinha que ter mandato. Então, mamãe, ela trabalhava muito nessa área, né? Ela era muito da área social. Mamãe ajudava todo mundo. Aí, mamãe, quando começou a época das eleições, aí disseram, mas está faltando um candidato para completar a chapa. Mamãe falou, eu vou. Aí E o vô, como é que ficou nisso? Deixou? Meu avô, meu pai de criação, ele fazia o que a mamãe queria. Aí ela fazia, eu vou ser candidata. Aí o presidente do partido falou, mas as outras mulheres não vão aceitar. Ela disse, eu não me preocupo que as outras não vão aceitar. Eu aceito. E vou mostrar para você como elas vão se inteirar, elas vão interagir junto comigo e a gente vai fazer uma boa campanha. E foi, se candidatou. Naquela época a votação era em cédula eleitoral, a cédula foi o nome do candidato. Eu lembro muito que no dia das eleições tinha um prédio lá em Pereira que chamava Intendência, um negócio lá. Da prefeitura. Aí a gente tinha uma escada para subir, lá não tinha sessão de votação. Mamãe ficava naquela escada conversando com os eleitores que subia. Você vê como as coisas são hereditárias mesmo. Vi muito ela fazendo isso. Ela ficava, os eleitores subindo e ela trocando a chapa, porque você já ia para a sessão com a chapa do seu candidato. Era só colocar lá dentro. E ela falava assim, eu lembro. Ei, isso é boca de urna, hein? Eu lembro muito que ela falava assim, deixa eu ver quem é seu candidato. Aí, por exemplo, não era ela, não era um do partido dela, ela dizia, vamos trocar essa chapa? Vote nessa que é melhor. Eu lembro tanto disso, Cláudia, como se eu estivesse agora agindo, entendeu? Então, na época não existia a palavra boca de urna, né? Então a gente, mas era proibido fazer isso. É os causos. Então são coisas assim, na época a gente podia fazer festa, comida para levar os eleitores para... A gente dava almoço para todo mundo, era liberado, eles podiam. A gente ia sair dali com o cordãozinho eleitoral da gente direto. Tá? Era o verdadeiro curral eleitoral, porque você tinha uma casa grande, enchia de gente, fazia muita comida, era o dia que tinha mais comida gostosa, e já saía dali com aqueles eleitores direto para votar. Já levava para votar, né? E aí, ela se elegeu, como foi o mandato dela? Ela se elegeu, naquela época o vereador não tinha salário, né? Isso foi em 58. Aí em 59 ela tomou posse, quando foi no fim de 59, aí Dedé estava aqui, já estava em São Paulo, meu irmão. Aí ela começou a pensar assim, que tinha dificuldade para que ele estudasse, para que ele estudasse. E meu sogro morava em São Paulo, e era meu tio, né? Aí meu sogro foi lá em Pereira e convenceu a mamãe de vir morar em São Paulo. Aí mamãe passou o mandato dela para o suplente dela, né? Que era um rapaz. E veio embora, e não voltou mais. Mas ela não desligou da política até morrer. Ela sempre foi muito política. Ela gostava, não era coisa assim forçada. Sim. Ela queria ver muita gente aqui em casa, ela participava de comício, ela sempre foi... Aqui em Boa Vista, ela foi secretária do partido PTB? PTB. Ela que fundou o PTB aqui, ela era secretária. O PTB era do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Tá. Ela que organizou tudo, o partido todo foi ela que organizou. Meu irmão foi vice-presidente do partido. E assim, a família ficou muito envolvida e eu tinha muita vontade de ficar na política. Aí convenci o Raimundo, que não gostava, e fui candidata em 82. Então vamos fazer outra pausa aí, ó. A tia, quando casou, com... Com primo, né? Antigamente também era um traço comum nas famílias, as famílias se unirem, né? Então a tia casou com o próprio primo dela e meu tio, machão, né, gente? Ele lá do Ceará, o povo é machão, é bravo, né? Não aceitava que ela trabalhasse. Então tá, ela trabalhou antes de casar, não foi? Depois parou, não trabalhou mais. E aí aqui em Roraima, a tia convence o tio Raimundo dela entrar na política. E minha avó adorava, né? Minha avó ficava aqui, a gente tá aqui na casa da tia.
minha avó ficava aqui na varanda, ela tinha uma cadeira alta, né? Porque ela tinha uma deficiência na perna, minha avó. Mas ela dava show. Ela só saía desse quarto dela toda trabalhada, toda emprequetada. Até tava tomando café aqui com a tia. Olha que mimo, gente. Então, minha avó parecia assim uma rainha, sabe? Acho que é alguma encarnação dessa aí. Ela foi uma rainha que ela saía toda trabalhada, né? Toda nas pérolas. Ela saía desse quarto uma diva. Aí ela sentava aqui na varanda e todo mundo que vinha aqui conversar com a tia, porque a casa dela sempre foi cheia, vinha então e a avó trabalhava, conversava. E eu lembro que antes de eu casar, ela já ajudava o Ayrton, não foi, tia? Na política também. Então vamos entender como que um marido deixa a esposa sair candidata e vira aí, gente, como ela falou, 30 anos, né, de mandato. Então, ele não gostava de política, ele não gostava de política partidária, mas ele gostava da política administrativa. Ele achava que o mundo teria que ser administrado realmente pela política, com leis, cumprindo com todas as normas. Aí, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Hoje eu estava ouvindo um pronunciamento de Ulisses Guimarães, quando ele diz: a Constituição é para ser cumprida e não para ser traída. Legal. Então, legal. ele achava assim que a política tem que ser exercitada com dignidade. O Raimundo era uma pessoa muito séria, muito trabalhador, e ele não queria se envolver com a política. Para mim convencê-lo, eu não tinha essa lábia toda. Eu fui devagar, mas ele sempre resistente. Aí o Major Alcides, que era amigo da gente, veio aqui conversar com ele. Ele falou: Raimundo, a gente está precisando de uma mulher independente, uma mulher que tenha a garra. mesma história da minha avó anos atrás, você escuta isso? Que tenha garra para completar nossa chapa, porque as mulheres daqui ninguém quer ir para a campanha. Aí ele virou para o Major e falou assim: põe ele na Julieta. Aí ele respondeu, que era a esposa dele: Julieta não tem cacife para isso. Deixa a Luzinha aí, a dona Luzinha ela gosta de trabalhar e tal. Ele falou: não, ela é que sabe. Eu falei: eu quero. Pegou na palavra, né? Depois, quando o Major saiu, ele disse: você não deixou nem eu fechar a boca. Gente, olha que interessante, né, tia? Porque a avó começa essa trajetória na política. Por que eu estou comentando isso, né? Primeiro porque são heranças emocionais. Então a tia já gosta. Aliás, minha avó já vivia isso, já gostava. A tia vem para Roraima, outro estado. E aqui, o mesmo convite, o mesmo cenário, tudo. Lá, minha avó não conseguiu terminar o mandato dela e talvez cumprir o que ela deveria cumprir, né? Na política. E aí vem através da tia Ludinha e essa meta, né? Essa trajetória é cumprida. Olha a beleza que é você entender um pouco de herança emocional, de constelação familiar. E a gente vai ajustando o sistema naquilo que é necessário. E a tia foi na política. E como foi aí esses 30 anos de mandato? Então, de 4 em 4 anos renova-se a política, né? De 4 em 4 anos tem a resistência do Raimundo. E eu sabia, eu conseguia... Muita coisa com meu marido era assim: eu não batia de frente. Eu deixava ele se acalmar, depois que ele estava calmo, eu ia conversando bem devagar. Aí chegava um ponto que ele falava assim: você sabe que eu não gosto, mas você que sabe. Você quer ir para essa porcaria? Você vai. Aí eu falei: eu quero. Pronto, aí eu ia. Todo ano era essa confusão de 4 em 4 anos. E as minhas meninas ficavam sempre do lado do pai, porque não, mamãe não contraria papai. Mas no fundo, Cláudia, eu acho que ele gostava da política. Eu acho que também. eu existia. Que eu acho fazia. Também. Ele tinha admiração, né, pela senhora. Ele não pedia voto, ele não ia para palanque. Às vezes no comício no final grande, ele ia, hein? Mas ele assim, pedia voto. Sabe o que ele fazia? Ele não pedia voto, ele não leva. Aí ele chegava para minhas meninas e dizia assim: cadê o santinho da sua mãe? E quantas pessoas eu encontrava na rua que diziam assim: eu vou votar na senhora porque o Raimundo pediu. Eu lembro demais disso. Aí então, às vezes, um comício grande, ele não queria que eu fosse. Aí ele dizia assim: Luz, eu vou lá ver, se tiver muita gente eu vou te buscar. Eu concordava, para não criar confusão. Aí ele ia, ficava até o fim. Quando chegava, disse: não estava bom não, para poder me tirar da movimentação. E ele gostava no final, né, tia? Gostava. Ele era politizado, ele lia muito, tudo que você perguntasse sobre as leis do Brasil, muita coisa da Constituição ele sabia. Do tempo, quando não tinha a Constituição antiga,
Muita coisa. Ele lia muito. Aham. Ele lia, e naquela época, os rádios, os jornais eram muito éticos. Eles passavam as notícias muito sérias. Você não via nada de mentira nos jornais, nem invenções. Nem tampouco essa história de estar só denegrindo a imagem dos outros. Não, isso não existia há muitos anos atrás. Depois a coisa foi mudando. Eu não critico, cada um faça o que acha. Eu não consigo falar, criticar ou mostrar o defeito de qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque quando eu estou apontando o defeito da pessoa, com esse dedinho eu estou apontando, com esse eu estou me julgando. Sim, verdade. Então eu acho que mudou muito a política nessa área. Mas assim mesmo, se eu fosse mais jovem, eu iria votar para a política. Gente, eu tô ficando até consciência bem leve aqui, sabe, tia? Ouvindo essa história do tio Raimundo, porque eu sou dessas, né? Eu não gosto da política como ela é, né? Eu tenho esse traço da tia Lourdinha, tenho esse traço do tio Raimundo, tô ficando com consciência bem levezinha, porque eu não sabia que eu era parecida com o tio Raimundo, viu? Eu não gosto da política do jeito que ela se apresenta. Mas aí quando eu gosto de estudar, gosto de entender, quando eu fui ler Platão, quando fala da República, gente, eu fiquei tão feliz, sabe, entender que a política pode sim ser vivida com grandeza, né? Realmente elevar uma sociedade para o desenvolvimento. E que pena que a política ainda não está, né, nessa fase aqui no nosso mundo, não é só questão de Brasil não, tá? É no mundo todo. Então eu tô ficando assim mais tranquila, saber que o tio pensava assim também, que ele tinha uma vontade, eu acho que é isso que move a gente, né? Uma vontade de ver uma condição melhor do mundo, né, tia? De uma sociedade. Gente, a política tá aí para poder servir a cidade e não o político, né? Talvez esse seja o X da questão. Mas vamos lá, me conta aí, tia, um pouquinho mais de como foi, então, a tua experiência saindo de uma submissão, porque lá atrás a mulher é muito submissa, né, tia? No casamento, na família. E a minha avó já foi quebrando essas fases, né? Mas não era batendo de frente ou desmerecendo a figura masculina, mas era buscando o seu lugar, não é? Eu, durante 10 anos, assim, casada, eu era amém. Amém, amém. Aí depois eu pensei assim, mas por que eu dizia amém? E aí minha mãe falava assim, você tem que conversar com o Raimundo, isso, falar para ele fazer assim, falar. Aí eu falava para ela, se a senhora falar isso, porque seu marido morreu novo. Passou por um monte de coisa, né? Aí ela ria e tal. Mas aí eu fui evoluindo espiritualmente, eu fui crescendo na minha maneira de ser e comecei a ver que eu tinha que ajudá-lo e não ser dependente dele. Eu não podia viver na dependência de uma pessoa que me desse de tudo. Ele tinha que me dar tudo que eu precisasse e eu tinha que dar tudo que ele precisasse. Ai, que lindo! E como que eu podia fazer isso? Eu só podia fazer isso se eu compartilhasse a vida dele com a minha. Se eu passasse a viver o que ele vivia. E eu não vivia, eu vivia a vida dele, não a minha, né? Então isso ele não... Quando foi um dia, eu cheguei para ele e fiz assim, assina esse cartão aqui para mim. Aí ele falou, o que é? Eu falei, é uma conta conjunta minha com você no banco. Aí ele disse, tá bom, assinou. Aí eu fui no banco, abri a conta no nosso nome e tudo, aí trouxe o talão de cheque. Aí eu falei, olha, abri a conta no nosso nome. Ele falou, agora você administra, que eu não quero mais saber de problema não. Então, foi dando autonomia, né? Abertura total. E eu tinha aquela vaidade de dizer assim, ai, se um dia meu marido pudesse pedir dinheiro para mim, olha... E a vida inteira eu pedi. Dessa data para frente, ele nunca mais assinou um cheque, ele nunca usou um cartão. Aí tudo, ele falava, Luz, faça isso. Começou a compartilhar, né? Aí ele chegava de manhã, eu financeira. ficava feliz quando ele falava, Luz, eu preciso de dinheiro amanhã. Ai, que felicidade. É uma coisa boba, mas é uma coisa que envaidece tanta gente, enobrece a gente, dá uma sensação de vida não a dois, vida única. E a minha vida, quando o Raimundo, era uma vida única. A gente brigava, não tem a menor dúvida. Faz parte, né? Por causa das meninas, principalmente, porque ele era mais pai do que eu, mãe. Eu era brava, eu era quem proibia, eu era quem dizia não. Ele não. Ele dizia não para mim, para elas não, para vocês, né? Todas elas obedeciam mais a ele do que a mim.
Porque a megera aqui em casa sempre fui eu, né? Tem isso aí na família de vocês? Um que é mais bravo, outro que é mais passar a mão na cabeça? E ele era assim, ele queria muito bem as filhas, as sobrinhas que moravam aqui com ele. Mas é difícil falar dele. Emociona muito. E eu queria